Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara de Penápolis o vereador Alexandre Gil de Mello. Alexandre Gil, que é advogado e tem uma história importante em Penápolis, foi presidente do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança, além do envolvimento em várias outras ações sociais em Penápolis. Alexandre, agora mais um trabalho importante na sua vida. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado Ricardo, obrigado aos telespectadores da TV Câmara, os meus cumprimentos, e é uma satisfação estar aqui participando do programa. Alexandre, o que a população de Penápolis pode esperar de você como vereador? Pois é, de fato é um novo desafio, né? A gente que vem de uma formação de grupos de base da Igreja Católica, sobretudo da Pastoral da Juventude, militando durante muitos anos, né, na formação da juventude, na importância da cidadania, da dignidade da pessoa humana, depois participando do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o envolvimento com a política municipal dos direitos da criança e adolescente. O Conselho, o CONDICA foi assim uma escola muito importante para mim, porque eu pude ali participar de algumas discussões importantes dentro do governo municipal, né, lá pelo ano de 2003, 2004, e agora depois participei do governo do ex-prefeito João Luiz dos Santos, de uma maneira muito intensa, e a gente então traz essa bagagem, essa experiência toda, o conhecimento e sobretudo o desejo de contribuir com uma cidade melhor para todos. E o seu foco como vereador, se você pudesse definir, qual seria o principal foco, a prioridade de atuação? Então, eu penso muito na condição do desenvolvimento da comunidade a partir do desenvolvimento das pessoas, né? Eu sempre acreditei que são as pessoas que conseguem transformar a sociedade. Então, sempre vou trabalhar para que as políticas públicas possam garantir o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos, contribuindo para que eles tenham uma inserção bastante eficiente, bastante efetiva, bastante ativa na transformação da sociedade. Então, eu tenho assim uma dedicação muito grande na área da educação, na área social, mesmo na área da cultura e também na área da saúde, porque acredito que são políticas públicas importantes que contribuem para o desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, com o desenvolvimento da nossa comunidade. Alexandre, para quem ainda não te conhece um pouco melhor, fala um pouquinho da sua história. Você nasceu em Penápolis? Isso, eu nasci aqui em Penápolis no dia 17 de agosto de 1978, né, ali no bairro da Vila Martins, onde eu estou até hoje, um bairro onde a gente assim cresceu ali, né, nas ruas, conhecendo as pessoas, conhecendo ali a dinâmica ali da comunidade, participando ali na comunidade católica Nossa Senhora das Graças, ali da Vila Martins. Ali eu fui crescendo, né, a minha participação ali no grupo de jovens foi bastante intensa, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos um grupo de jovens lá ligados à Pastoral da Juventude, e ali a gente fazia assim, experiências importantes de desenvolvimento de alguns temas, sobretudo da cidadania, questões relacionadas ao social, e ali a gente formava uma família ali que até hoje a gente mantém esses laços com os jovens com os quais a gente conviveu durante esse tempo. Depois eu iniciei meu curso de Direito na Faculdade Toledo de Araçatuba, né? Nesse tempo em que eu iniciei a faculdade também comecei um estágio na Promotoria de Justiça aqui da Infância e da Juventude, na ocasião trabalhando ao lado do Dr. Jairo De Luca, né? Uma figura que foi um grande professor, tanto na área do direito quanto também na área do cuidado com as pessoas, na área social. É um promotor muito engajado, né, e muito militante assim, na questão social, e também ao lado do Dr. Adelmo Pinho e da doutora Diana Maria Silva Braus, né? E foi lá que eu comecei assim, a ter esse contato inicial com a área da infância e da juventude. O Dr. Jairo, logo no início, ele me incumbiu de ser o responsável ali pelas audiências com os adolescentes infratores, né, os adolescentes que cometiam atos infracionais. Então, eu era o responsável por recebê-los, por acompanhar os processos, por conversar com eles, e me lembro assim que aquilo foi uma experiência muito interessante para mim, né? Foi ali que eu comecei a tomar contato com a lei, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, e também com as políticas públicas que existem para que os nossos jovens eles possam estar assim numa condição de prevenção de riscos, né, e de envolvimento com a criminalidade. Logo em seguida nós iniciamos um trabalho aqui junto com a professora Rosângela Vecchia, que foi o CADISC,
né? Uma parceria importante com o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social de São Paulo, IDES. Aquele grupo foi importante porque foi a partir dele que eu fui depois fazer parte do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao lado da Ivone Medeiros, ao lado da Maria Eugênia e de outras pessoas ali com as quais nós participamos ali daquele momento do Condica, né? O Condica foi uma experiência importante. E você presidiu? Eu presidi o Condica de 2003 a 2005, né? Foi uma experiência muito interessante. Nós tivemos várias ações ali junto ao Conselho Tutelar, junto às entidades de atendimento à criança e adolescente, né? Algumas ações importantes, como a questão da Casa Abrigo, que foi um desafio muito grande de um trabalho que a gente fez ali para que ela pudesse oferecer um serviço de qualidade à população. Também uma campanha que a gente desenvolveu de captação de recursos, né? Via imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e, com isso, financiando alguns projetos importantes aqui da cidade. Logo em seguida, a gente participou da fundação da Associação Unidos pela Vida, né, ao lado do professor Osmar de Almeida, né? O professor Osmar de Almeida era presidente aqui da casa, quando o Dr. Jairo De Luca e o Dr. Adelmo fizeram uma reunião lá no fórum, né, com a presença do bispo diocesano Dom Irineu Danelon, que você estava lá participando, e naquela ocasião, então, surgia a Associação Unidos pela Vida, e eu participei da fundação e depois acompanhei todo o trabalho que a associação vem realizando no município até hoje. Em seguida, nós conseguimos, junto a uma organização holandesa, chamada Bernard Van Leer, um recurso para desenvolver um projeto de educação infantil no município, chamado Redes pela Educação Infantil, Redins. Foi um trabalho muito importante, que repercutiu assim, tanto no aspecto da melhoria de infraestrutura das nossas creches, mas também da questão pedagógica e também de capacitação, preparação dos educadores infantis. Foi um trabalho muito importante que nós desenvolvemos em parceria com a Fundação Holandesa. E, em seguida, uma parceria também com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal para um programa chamado Primeiríssima Infância, aí já voltado para crianças de 0 a 3 anos e buscando integrar as políticas de saúde, de assistência social e de educação para o desenvolvimento integral das nossas crianças, né? Então, é toda uma trajetória que a gente vem fazendo, sempre no sentido de contribuir para o bom desenvolvimento das nossas crianças, porque a gente acredita que, desta maneira, a gente vai estar contribuindo para uma sociedade mais justa, mais fraterna e, sobretudo, uma sociedade onde a gente possa viver em paz e em harmonia, né, sem criminalidade, sem violência. Alexandre, ainda sobre religião que você falou no começo, a título de curiosidade, você, nas missas, sempre assim, participou intensamente no preparo, na organização, no apoio aos padres. E, inclusive, pensou em ser padre também? Sim, sim. Eu tive já... Aliás, sim, eu fiz uma experiência vocacional no seminário em Lins, né? Antes de iniciar minha faculdade de Direito. Mas, depois de um período de discernimento, eu entendi que eu seria muito melhor sendo leigo e engajado na sociedade, né? Eu penso que todos nós temos as nossas vocações, né? Os padres têm as vocações deles, mas nós, como leigos, também temos a nossa vocação de estarmos inseridos na comunidade, na sociedade, e sendo, como Jesus nos pede, sal, luz e fermento, né? Para que, de fato, as coisas de Deus e do bem, elas possam prevalecer. Existe um ditado que diz assim, que as forças do mal, elas estão se organizando, e é importante que as pessoas do bem também se organizem, né? Então é nessa perspectiva que eu deixei essa minha primeira intenção de seguir, né, o ministério sacerdotal e me concentrei na ideia mesmo de ser um leigo atuante, engajado na sociedade, defendendo os direitos das pessoas, né? Na condição de advogado, eu fiz um juramento na oportunidade da minha formatura, desse meu papel de advogado e de defensor dos direitos das pessoas, né? Direitos humanos, e aqui em toda a perspectiva, né? Direitos de que a pessoa, de fato, ela tenha a sua dignidade preservada. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Sobre a infância e juventude, em todo o país nós temos vários problemas. Você é muito atuante nessa área. O problema é muito sério, realmente, né? De fato, o problema é muito sério, né?
nós temos desenvolvido aí várias conversas em várias esferas, né, em vários lugares, participado de diversos encontros e debates. Realmente, assim, a gente tem uma legislação, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é bastante atual, enfim, um pouco ousada, inclusive, mas nós ainda temos, assim, poucas condições concretas, né, de colocar em prática o que determina a lei, né? Então, muito do que acontece nessa questão da infância e da juventude é, sobretudo, por descumprimento da legislação, né? Não é a legislação que é ruim, a legislação ela é muito boa, ela é muito atual, mas a forma como ela é colocada em prática é que precisa ser revista, né? Muitas pessoas, inclusive, criticam o Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que é uma legislação que protege bandidos, é uma legislação que contribui pouco para o desenvolvimento das pessoas, mas, na verdade, a gente que vem estudando sobre o Estatuto, a gente entende que é uma lei bastante interessante, desde que colocada em prática de maneira adequada. Quais os principais problemas que você apontaria nessa área, assim, e algum caso que te chocou, te chamou muito a atenção? Então, eu penso que, assim, primeiro que a gente precisa ainda investir muito em políticas públicas para as crianças e para os adolescentes, né? A gente tem visto, assim, que a ociosidade, né, é um grande problema e que muitas vezes acaba levando essa criança, esse adolescente para um outro caminho, né? Seja da droga, seja da violência, seja da criminalidade. E a gente entende assim que muitas crianças e muitos adolescentes, a questão familiar ela acaba sendo muito precária também, né? Então, se a gente não tem uma família que possa dar o respaldo, né, a base de sustentação para as crianças e para os adolescentes, por outro lado também o Estado acaba não oferecendo políticas públicas adequadas, né, para a formação das crianças e dos adolescentes. Por isso que a gente, assim, a gente fala muito que é importante a gente ter políticas públicas, seja na área da educação, seja da cultura, do esporte, do lazer, que de fato possam contribuir com o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A questão da violência contra a criança e adolescente é muito grave também, né? Então, assim, a gente deparou com vários casos de violência, inclusive de homicídio contra a criança, né? Então foram casos assim que chocaram muito a gente e também questões relacionadas à violência sexual, né? Hoje é um problema muito grave essa questão da violência sexual contra a criança, sobretudo contra crianças pequenas. E aí quando a gente vai fazer estudos assim mais aprofundados, a gente constata que o abusador é pessoa muito próxima à criança, muitas vezes pessoa da família, muitos casos padrastos, né? E que são casos assim que realmente chocam pela gravidade e pela lesão que causa, né? A gente sabe que uma criança violentada, ela carrega esse trauma para o resto da vida, né? De modo que a gente, assim, tem insistido muito para que a sociedade ela fique muito atenta nos casos de suspeita, né, de algum tipo de violência contra a criança e adolescente e possa comunicar às autoridades, sobretudo o Conselho Tutelar, que tem, assim, uma função principal de zelar pelo cumprimento das crianças e dos adolescentes. Na última sessão da Câmara Municipal, você fez um manifesto na tribuna sobre o combate, a necessidade do combate às drogas. Aí envolve também muitas crianças e adolescentes também já estão envolvidas com drogas, com certeza, né, Alexandre? Pois é, então a questão da droga é uma problemática muito séria, muito complexa, né? A gente ainda está assim, sem saber muito bem como lidar com isso, né? A verdade é essa. Existe toda uma preocupação de tratamento, de clínicas, né? Mas, por outro lado, a gente não tem uma política muito clara assim, sobre a prevenção também. Falta muito ainda conhecimento e como a gente pode abordar melhor a temática, né? E de estratégias de enfrentamento do crack. Eu tenho defendido que é importante de a gente ter assim, um serviço público de qualidade e eficiente para o tratamento de pessoas, não só crianças e adolescentes, mas pessoas com dependência química. E aqui a gente vem defendendo a implementação de um CAPS-AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que é um espaço com profissionais capacitados e profissionais experientes nesta área, que certamente poderá contribuir para o tratamento, né, e para uma possível resgate da dignidade de tantas pessoas que sofrem com esta doença, que é a dependência química, né? Por outro lado, é a questão da prevenção. Eu sei que, enfim, a gente tem aqui o Conselho Municipal Antidrogas,
Acho que o Conselho, de fato, precisa ser bastante atuante. Nós precisamos ter um plano municipal antidrogas e esse plano ser executado não só pelo poder público, mas também pela sociedade civil. Eu sempre defendo a ideia de que nós precisamos atuar sempre em parceria, né? O que a gente chama de rede, né? Na medida em que a gente consiga fazer uma rede cujos fios estejam bastante entrelaçados, certamente menos crianças, menos adolescentes vão conseguir escapar pelas nossas mãos e vão enveredar pelos caminhos da droga, da violência e da criminalidade. Então eu acho que a gente tem que estar mesmo bem coeso, a sociedade civil precisa entender que também é responsável pelo resgate da vida das pessoas, sobretudo dos dependentes químicos, e aí em parceria com o poder público a gente buscar uma solução. Alexandre, no começo dessa legislatura, você já mobilizou representantes do SESI numa reunião com o prefeito Célio de Oliveira. O que foi tratado nessa reunião? A questão do SESI, da escola, enfim, a gente vem acompanhando já desde quando eu estava na Secretaria de Governo, na Prefeitura, no governo do ex-prefeito João Luiz. E, sobretudo, naquela primeira fase de identificação de um espaço onde o SESI pudesse construir a sua nova escola, um investimento de cerca de 16 milhões, e que eu entendo que é fundamental, estratégico, para o atendimento dos direitos das nossas crianças, né? Tá certo que nós não vamos poder atender todas as crianças, mas aquelas crianças que serão atendidas, certamente serão atendidas de maneira muito adequada, né? E aí a gente, então, a preocupação de... Com a obra da escola, né, que a gente sabe que ainda está paralisada por conta de um problema da empresa que foi contratada pelo SESI para executar a obra, e aí nós buscamos, então, junto ao gerente regional, Ataliba, e também ao coordenador regional da CESP, o Samir Nakad, alguma informação sobre a questão do andamento da obra. E, de pronto, eles se manifestaram no sentido de virem falar com o prefeito Célio de Oliveira atendeu a gente, e nós tivemos a notícia de que em breve as obras serão reiniciadas por conta de um processo licitatório que o SESI está providenciando, mas em breve a obra estará reiniciada e, no mais tardar, no início do próximo ano, nós teremos a entrega desta escola, que eu entendo que é um privilégio para a nossa cidade, a gente contar com uma estrutura da forma como o SESI vem apresentando, que vai atender não só as crianças que estudam na escola, mas também a comunidade de modo geral, porque nós teremos lá espaço multiuso, né? Tanto na área de esporte quanto na área de cultura, então certamente vai vir agregar, né, aquilo que nós já temos em Penápolis para atender a nossa comunidade. Então, essa questão do SESI foi uma questão que a gente buscou mobilizar com uma certa rapidez, porque a gente entende que é uma situação de urgência. Assim que houve a notícia do encerramento das atividades da empresa Tiptoy em Penápolis, você também buscou uma mobilização muito rápida. Pois é. Quando eu fiquei sabendo da questão da Tiptoy, eu entrei em contato com o Samir Nakad, que é um empresário do setor calçadista de Birigui, que é da CIESP, e disse para ele da nossa preocupação. E então, imediatamente, ele me colocou em contato com o Carlos Maestriner, que é o proprietário da Clean, e eu disse para ele da nossa preocupação e imediatamente ele se colocou à disposição para estar absorvendo uma parte das funcionárias, do pessoal que trabalhava na Tiptoy. Então, assim, foi algo realmente que a gente tentou mobilizar com muita rapidez, porque a gente entende assim a preocupação, né, das pessoas que estão trabalhando e assim de uma hora para outra elas são dispensadas, e a gente sabe que isso causa uma repercussão muito grande, né, na dinâmica familiar e nas questões da família, e aí a gente conseguiu então, junto à Clean, esse espaço para que esses funcionários pudessem ser absorvidos pela Clean. Eu penso que a gente tem que agir com agilidade mesmo, né? E sempre quando a gente pode, a gente tem que se movimentar, usar os recursos que a gente tem para conseguir sanar aquelas questões, dificuldades da nossa comunidade. E a Clean assinou com 50 empregos diretos. Exatamente. A Clean, no primeiro momento, então, disponibilizou 50 vagas para a contratação imediata das funcionárias então, que estavam sendo dispensadas da empresa Tiptoy, e daí também acenou com a possibilidade de uma futura ampliação, né?
o próprio Carlos, o proprietário da empresa, acenou com a possibilidade de uma ampliação ali mesmo na região onde ela está inserida, de modo a, num futuro próximo, poder disponibilizar outras vagas para outros profissionais. Então, acho que é um movimento que a gente faz no sentido de buscar também o desenvolvimento econômico do nosso município, que certamente contribui para o desenvolvimento das pessoas. A tragédia em Santa Maria, situação em que morreram mais de 200 pessoas, deve servir de lição para todos nós. E foi isso também que você procurou agir aqui em Penápolis, né, Gil? Isso, infelizmente, né, a gente assim, as coisas precisam acontecer para de repente chamar a atenção da gente para alguns aspectos, né? E foi o que aconteceu. A gente teve aquela tragédia em Santa Maria e isso despertou na gente uma curiosidade sobre as condições dos estabelecimentos aqui da nossa cidade. Então, imediatamente, eu fiz um contato com o prefeito Célio de Oliveira, né, informando sobre a minha intenção de reunir, né, alguns setores da comunidade para a gente poder discutir sobre o tema. E o prefeito acenou positivamente e logo nós fizemos uma reunião com a presença do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, com o setor de fiscalização, tanto de rendas quanto de obras e posturas da Prefeitura e também a vigilância sanitária. O prefeito esteve presente e lá nós pudemos fazer assim, um diagnóstico, né, da situação do nosso município e propor algumas intervenções, né? Uma delas é uma revisão numa lei que nós temos, né, que estabelece a concessão de alvarás e a renovação de alvarás para estabelecimentos comerciais. Então, a Procuradoria Jurídica do município se encarregou de iniciar esse processo de revisão da lei e acredito que em breve esse debate possa estar acontecendo aqui no Poder Legislativo. E a gente também, durante a reunião, discutiu sobre a necessidade de intensificar a fiscalização, né, para que então a gente possa garantir o cumprimento da lei. A lei por si só, ela pode ser que ela não garanta muita coisa. Então, por isso que a gente precisa também de um sistema de fiscalização que seja eficiente, que seja eficaz, de modo que a lei possa ser respeitada, né? Mas vejam bem, a nossa preocupação aqui não é no sentido de promover o fechamento de nenhum estabelecimento, né? Muito pelo contrário, a nossa grande preocupação é de fazer com que os estabelecimentos eles fiquem abertos e com segurança para a população. Por isso que a gente, então, propôs essa reunião, essa discussão, essa reflexão, para que os estabelecimentos eles possam se adequar à legislação e, com isso, garantir a segurança para a população, né? Sejam estabelecimentos públicos, sejam privados, mas todos eles precisam garantir a segurança necessária. Gil, na administração do prefeito João Luiz dos Santos, você participou de várias secretarias como secretário. Você acredita que a experiência como secretário, ou seja, no executivo, agora traz uma vantagem para você como legislador? Sem dúvidas, né? A minha experiência no executivo foi muito intensa, Ricardo. E a gente começou, eu tinha praticamente terminado a minha faculdade, estava iniciando a minha carreira profissional aqui na cidade, quando o prefeito João Luiz foi eleito, né, em 2004, e daí ele me convidou já para fazer parte da equipe de transição do governo do prefeito Firmino para o prefeito João Luiz. Eu participei daquele processo inicial e depois passei por algumas secretarias, né? Eu tinha uns 24 anos de idade, então foi uma experiência assim, muito intensa, mas também uma bagagem enorme, né? No sentido de a gente conseguir compreender o funcionamento do poder público, né? Como as coisas funcionam, como elas devem funcionar. E lá na prefeitura eu fiz amizade com muitas pessoas, de modo que a gente tem um contato fácil com as pessoas e eu acredito que tudo isso contribui para a gente exercer o mandato aqui no Poder Legislativo, né? Me lembro quando o prefeito João Luiz veio me convidar para secretário, para assumir a Secretaria de Planejamento, né? E eu disse, mas né, eu sou jovem, estou começando, eu não sei muito bem. Eu falei assim, mas eu também não sei ser prefeito. Né? Ele disse isso, eu também não sei ser prefeito, vamos aprender juntos, né? E de fato foi o que aconteceu, né? A gente pôde fazer assim, um trabalho juntos, um aprendizado muito bom, e isso eu tenho certeza que eu trago comigo e vai ser importante na minha atuação como vereador, né? Eu sempre tive assim, sempre a minha questão de atuação
no poder público sempre foi de tentar contribuir naquilo que eu penso que seja macro para a cidade, né? Que seja mais estratégico, né? Então, claro que a gente sabe que tem as coisas que são as menores, né? As coisas que a gente tem que fazer do dia a dia, mas eu sempre quero assim poder contribuir com uma visão um pouco mais ampliada, né? Perceber o município mais na sua perspectiva mais estratégica, né, de intervenções que de fato possam fazer a diferença para a vida das pessoas, né? Então eu trago essa experiência comigo e quero contribuir nesse sentido. E você tem uma experiência de morar fora do país? Morei, fui fazer um curso em Portugal, né? Estive lá na Universidade de Coimbra, foi uma experiência muito boa. Eu tinha terminado a faculdade e aí surgiu essa possibilidade de um mestrado em Coimbra, então foi de fato uma experiência muito importante, né? De a gente poder entender também, ter uma visão sobre as demais culturas, né? Como as pessoas em outras culturas elas se organizam e sobretudo como elas se organizam para superar suas dificuldades, né? Então de fato foi uma experiência muito importante. O que Portugal poderia nos trazer de mas positivo? Portugal, eles têm muitas coisas positivas, certamente, né? A disciplina, né? Assim, no sentido de serem rígidos, né? Naquilo que eles se propõem a fazer, enfim, e eu penso que a questão do trabalho, né? Da dedicação, então, são vários aspectos, assim, da cultura que eu pude observar e que eu acho que podem fazer sentido aqui para a nossa realidade, né? Mas o que eu acho assim muito importante a questão de Portugal é como de fato as pessoas a organização delas, a forma como elas se organizam é diferente da nossa, né? O povo brasileiro é mais apaixonado, né? Então lá a situação ela se resolve de uma maneira um pouco mais fria, mais calma, né? Aqui a gente já é mais apaixonado, então o debate é mais quente, é mais intenso, né? Mas lá na universidade eu tive contato lá com grandes professores, dentre eles um professor que é referência internacional em direito constitucional, e a grande questão que eu fui estudar lá é justamente a questão da garantia dos direitos fundamentais, né, das pessoas, né? Então o professor Canotilho, que é uma grande referência internacional, então a gente foi buscar justamente se aprofundar nesse aspecto, né, para a gente poder, com esse conhecimento, poder contribuir para a transformação da sociedade. Eu tenho dito por onde eu ando, né, e nas palestras, nas aulas, de que o conhecimento ele só faz sentido, Ricardo, se de fato ele contribui para transformar a sociedade, né? Eu acho que você adquirir um conhecimento e guardar esse conhecimento para você, eu acho que isso não é adequado, né? Eu acho que o conhecimento que a gente absorve, e eu tenho muito isso comigo, eu penso sempre de colocá-lo à disposição da comunidade onde eu vivo e com ele fazer com que a comunidade ela possa melhorar, possa se aprimorando, né? Dom Irineu diz assim: morrer rico é falta de criatividade, né? E eu quero dizer que no aspecto do conhecimento também, acho que o conhecimento ele não pode ficar acumulado numa pessoa só, ele tem que ser compartilhado, né? Infelizmente, algumas pessoas elas têm medo de compartilhar o conhecimento porque acham que com isso vão perder poder, né? Porque a gente sabe que conhecimento tem uma relação muito estreita com a questão do poder, né? Mas eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar o conhecimento e as pessoas puderem se apropriar desse conhecimento e poderem ter autonomia, eu acho que é assim que faz sentido. E o brasileiro tem sido bem visto pelos portugueses? Depende, né? Os brasileiros, eu passei por alguns momentos lá de dificuldade, sobretudo de preconceito, né, por ser brasileiro e por assim as pessoas acharem que eu estava indo lá para trabalhar, enfim, tomar vaga, porque vocês sabem que a questão social na Europa também não é uma das mais tranquilas, né? A questão do desemprego é alto, né? E eles olhavam para mim assim como se eu de repente fosse uma ameaça, né, no mercado de trabalho, enfim. Então a gente não era muito bem recebido, né? Me lembro de uma hospedagem onde eu fui buscar abrigo e a moça disse assim para mim: para brasileiros aqui não tem vaga, né? Então, assim,
depois você vai entender que, de fato, você está lá, as pessoas elas têm mesmo essa preocupação, né, de você, enfim, representar uma ameaça. Mas, de qualquer forma, depois que você cria um laço, um vínculo afetivo com as pessoas gostam de falar do Brasil, né, de Portugal, gostam de contar história. Então, é uma experiência muito interessante. Ok, Gil, deixo agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, mais uma vez o espaço, dizer que eu quero estar à disposição de todos, né, a gente quer ser aqui na Câmara Municipal um porta-voz da sociedade, né, eu tenho comigo muito assim a minha responsabilidade na condição de vereador, eu tenho certeza que é muito grande, eu não acho que é pouca coisa não, eu acho que é muita coisa. Fiquei muito feliz por ter sido eleito, na verdade, eu participei da eleição, mas também como era a primeira eleição, eu não sabia muito bem, né, como que as coisas iam caminhar e também não sabia se eu ia ser eleito ou não seria eleito, mas de qualquer forma eu fiquei muito feliz quando eu fui eleito e acho que de fato é o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, né, e desinteressadamente, porque o único interesse que a gente tem no trabalho que a gente desenvolve é de fato contribuir com a comunidade onde a gente vive, porque a gente entende que na medida em que a comunidade ela esteja bem, a gente também vai estar bem, porque a gente está inserido na comunidade. E aí eu quero me colocar à disposição de todos, dizer que eu estou sempre aqui na Câmara ou então na cidade, né? A atuação do vereador é uma atuação que demanda a gente se movimentar muito na cidade, conversar com as pessoas, e eu gosto muito de conversar com as pessoas, de estar junto com as pessoas. Então eu quero me colocar à disposição sempre de todos e dizer que a minha atuação como vereador, eu vou me empenhar para fazer o máximo que eu posso fazer e contando com a colaboração, a parceria de todos, né? A gente agora tem um canal que é a internet, né? Eu tenho utilizado muito a internet, o Facebook, enfim, eu acho que é um canal que enfim, facilita, né? O Domênico de Masi outro dia disse isso, né? Às vezes as pessoas elas criticam tanto, né, os meios de comunicação, a internet, né? Mas eu fico pensando assim, o que seria de nós hoje também se a gente não tivesse essa facilidade que a gente tem com a internet, né? As redes sociais. Então, eu estou lá no Facebook como Alexandre Gil. Quem quiser me adicionar, a gente conversa, a gente discute alguns assuntos. E eu acho que isso é muito saudável para o exercício da cidadania. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com o vereador Alexandre Gil de Mello. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.